Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa reflexão, a essa releitura do Evangelho. Bem, semana passada, no domingo, nós falamos um pouquinho sobre a questão da lei do amor, em virtude do Dia das Mães. Havíamos pulado o capítulo 10 para fazer essa reflexão, e hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 10. Mas antes disso, Daniel? Nós vamos fazer a nossa prece inicial. Com muita paz, com muita tranquilidade, nós vamos sendo convidados a mais uma releitura do Evangelho, que a luz que tem em nós se faça presente, mais uma bem-aventurança, mais uma reflexão, mais um convite a nos enxergarmos e caminharmos cada vez mais. Com muita ternura, com muita reflexão, com muito acolhimento à nossa alma, lembrando sempre que o primeiro que devemos fazer é nos perdoar, nos acalentar, nos redescobrir. Deus é amoroso e justo, conhece todos os seus filhos e confia nessa mudança que vai ocorrendo em cada um. E assim, envolvidos pela espiritualidade, pela luminosidade do bem, do amor, nós vamos falar: Pai nosso que estais nos céus. Graças a Deus. Eu, na minha opinião, estava falando para o Daniel, muito bonito, mas é um capítulo difícil, porque nós temos bastante dificuldade em perdoar, em sermos pacíficos. Nesse livro aqui, antes de começar, Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase, uma reflexão, antes de nós começarmos a leitura. Quer ler, filha, essa reflita? Por favor. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso, é a promessa de Jesus. Se houver tornado o mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, página 162, dependendo da edição, claro. O problema esse bem-aventurados, os que são misericordiosos, para mim, é um dos mais difíceis. Sabe por quê? Pra gente perdoar aquele que nos ofendeu, não é? Não vamos falar que é fácil, não é fácil você perdoar as ofensas. Nós cozinhamos as mágoas, Daniel? Porque assim, não estou querendo justificar a falta de perdão, mas às vezes as coisas acontecem de uma forma tão dura, tá? Que para você poder assimilar o que aconteceu na sua vida e deixar de lado certas dores, certas angústias, a gente teria que vivenciar os passos daquele que passou por uma situação. Você está falando do julgamento, que muitas vezes você se sentiu, nós nos sentimos julgados e a pessoa não enxergou sua dor. Olha, por que numa reunião mediúnica
a gente, quando tem um irmão necessitado que vai lá, tá? Se queixando do que ele passou, o que ele tem que fazer para se vingar daquele que está ali. A gente o primeiro passo, ali começa a lei do amor, tá? Você não vê, não julgar, porque você não vivenciou a situação de ninguém. E perdoar é a coisa mais difícil, tá? Porque assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Que perdão é esse que você não esquece o que aconteceu contigo? Tá? Mas você falou uma coisa muito bonita. Você não desejando o mal já é um bem enorme. O Evangelho vai nos convidar, nós vamos chegar nessas partes, tudo, né? É que nós estamos refletindo primeiro, como o Damião está falando. Numa das partes aqui, quando nós estávamos lendo antes, você não desejar o mal, assim, a gente tem tanta dificuldade que o não desejar o mal para aquele que te fez mal, aquele que entrou em desavença com você, já é um passo. Já é um passo. Mas o problema não é esse. O problema é você deixar de fazer isso. É necessário. É necessário, é extremamente necessário. Tá? Mas... Porque esse fel, né, Damião? Esse fel, gente, que nós temos dentro da gente, é necessário. Olha, eu falo da necessidade, eu nem estou falando do próximo. Eu estou falando que esse fel, esse veneno que tem dentro de nós, quando nós, aborrecidos, desejamos algo para alguém, é puro veneno para você. O primeiro a se prejudicar sou eu mesmo. Porque eu sempre achei assim. Sabe, eu já falei, quem é a pessoa que mais te ama? É o teu inimigo. Sabe por que eu falo isso? Porque ele pensa em você 24 horas. Ele está sempre maquinando algo para fazer com você. Então, o teu inimigo é o que mais te ama. Tá? Você pode ver, o teu amigo, entre aspas, ele liga para você muitas vezes para ver como é que você está. Sabe por que ele não faz isso? Porque na cabeça dele está tudo bem. Tá? Na cabeça dele está tudo bem, você está bem, tá? Né? Mas o inimigo não. Está sempre maquinando algo para fazer contra você algo. Então, dizem que o amor e o ódio andam de braços dados. E é verdade. O amor e o ódio andam de braços dados. Mas eu acho que, graças a Deus, muitos de nós, eu tenho muita fé, que muitos de nós podemos não ter mais pessoas assim, podemos ter pessoas que não simpatizam tanto com a gente, mas eu tenho muita fé que, de acordo com meus pensamentos, de acordo com aqueles que eu atraio, nesse momento eu penso assim, não tem ninguém maquinando contra a minha pessoa, não. A gente não conhece o nosso passado, né? Não, mas o passado é passado. Agora, estou falando dessa encarnação. O passado é melhor não ficar sabendo. Eu sei disso. As suas boas ações vão te impedir também que algum desafeto seu do passado possa vir fazer alguma coisa. Porque quando você se sintoniza no bem, você cria uma atmosfera que te protege. Das outras encarnações eu nem estou... É o véu do esquecimento, eu nem estou pondo em julgamento agora, que é o que você sempre conversa comigo. Se eu abaixo a minha vibração, se eu entro num sentimento de ódio, se eu entro num sentimento de raiva, se eu entro num sentimentos com uma sintonia baixa, é lógico que meus inimigos do passado, aí eu abri o leque, né? Eles vão fazer uma reunião. Falar, opa, é agora, gente, corre, corre, corre. Olha a vibração dela. Corre, corre para a gente poder fazer o que a gente queria. Mas esses meus irmãos queridos, eu espero me abaixar da minha vibração e a gente ir conversando aos pouquinhos.
Agora, nessa encarnação, vamos plantar a semente. É por isso que a misericórdia de Deus, ela é doce. Doce e amorosa. Ela te dá a oportunidade de resgatar através de você mesmo. Sim. O que você fez. E Sim. você resgata isso através de boas atitudes. Porque assim, ó, se eu tive... Ó, veja se eu tô errado, gente. E Damião também aqui. Se eu tive 10 encarnações, vou jogar baixo, 10. Número baixo. 10 encarnações. Eu tenho o véu do esquecimento. Eu não lembro o que eu fiz em várias delas. Com certeza, muitas das coisas que aconteceram nessa minha encarnação terrena têm ligação, sim, com encarnações passadas, como outras também eu procurei nessa encarnação, ok? Mas assim, já que eu não sei, já que eu não tenho conhecimento, aspas, porque tem muita coisa que falar, opa, isso não é de agora, mas já que eu não sei, já que eu não tenho conhecimento de muitas, e nós estamos tentando efetuar remédio dentro de nós, então vamos tentar manter essa vibração. Porque senão o convite tá, a porta tá aberta, a janela tá aberta. Tá tudo aberto, porque se você não muda, tem um negócio chamado tendência. Tendência. Ou palavrinha. E isso, eles vão, as suas tendências, sim, você vai depurando elas. Isso. Em encarnação em encarnação. Vamos depurar. Você tem um esquecimento do passado, mas você tem dentro de você as suas tendências. Sim. Boas ou mais. Quando a tendência má aparecer... Aí aquele véu do esquecimento que você tanto fala, vai buscar lá dentro. Sim. Mas é o momento de usar o moral, não é? É isso. É verdade, é isso sim. Porque vai aflorar. Aí eu venho com a minha moral, com o que eu tô aprendendo, pra dar aquela... Opa, fica aí quietinho. Senta no banquinho e fica me esperando. Vai embora mesmo, vai embora. Deixa. Vamos começar, né? Na leitura, na verdade, porque nós já começamos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Misericordiosos. Alguém que demonstra misericórdia, bondoso, compassivo aos seus semelhantes. Você é bondoso? Você é compassivo aos seus semelhantes? A misericórdia é o complemento da doçura. Quem não é misericordioso não é dócil e nem pacífico. Esquecimento e perdão de ofensas. Quem é que consegue esquecer uma ofensa? Porque depende muito do teu estado de espírito naquele momento. Porque uma palavra errada, colocada na hora errada, faz com que você já não está bem. Olha, eu estou aqui conversando contigo, né? Você trabalhou na escola o dia inteiro, teve seus aborrecimentos, que é normal. Ainda mais com uma professora que mexe com quantas cabeças? Muitas, né? Aí você chega aqui numa situação difícil. E eu chego, casal, sim, tem os seus desentendimentos. Nós não somos perfeitos. Nossas DRs. Nós temos as nossas DR também. Tá? E aí eu chego numa noite infeliz e coloco uma palavra errada naquele momento. Você vai cozinhar aquilo que eu falei por muito tempo. Porque você já estava tentando sair de uma situação difícil na escola. A mágoa, cada um tem uma forma de lidar. A mágoa, o ressentimento, o rancor, ele é assim. Tem gente que desliga o botão rápido. Eu posso ficar, tem pessoas e tem situações que eu me aborreço, eu fico assim, 20 minutos, meia hora, eu não vou um mentir. dia. Eu não vou mentir. Agora, tem gente bastante. que demora muito. Eu normalmente, eu deleto, eu vou deletando. Às vezes eu demoro mais, porque eu não sou santa. E às vezes eu demoro menos. Porque, gente, cada um vai lidar de uma forma. Eu tenho um problema. Se eu deletar mesmo, eu deleto que eu nem convivo mais. Entendeu? E tem pessoas que vão deletando aos pouquinhos. Eu prefiro não ficar perto das pessoas que eu não
Não digeriu. Não digeriu. Não digeriu. Sabe, eu acho que é a melhor forma, do meu ponto de vista, porque para você chegar com uma pessoa que você não se dá bem, né, a palavra? Tá? Você não se dá bem, é A melhor. pessoa te causou uma mágoa. Eu gosto de ficar longe. Por quê? Para ficar ali, do lado da pessoa, tá? Com falsidade, não é? E por fora falando coisas, da boca para fora falando coisas bonitas. E por dentro fermentando. Mas, Damião, do lado da pessoa, sim, eu não, acho uma mas, gente, situação difícil. Esse Damião é uma figura. Mas, gente, é assim. Tem pessoas, Damião, é isso que eu quero que você entenda. Do mesmo jeito que para algumas pessoas é difícil essa convivência, tem algumas pessoas que elas não são boas, mas nós, alguns, já limpam mais rápido. Aquilo ali fala, deixa, eu tava nervoso. A pessoa já limpa mais fácil, entendeu? A cara dele. O ódio e o rancor pertence à alma sem elevação e sem grandeza. O que o Damião tá falando assim, ele tá certo. Se às vezes a pessoa, nesse sentido, eu concordo com ele. Se você, naquela pessoa, você tá ali, você tá criando uma raiva, um aborrecimento, um ódio em relação àquela pessoa, gente, é melhor ficar você no seu canto e a pessoa no dela, entendeu? São situações e situações. Cada um de vocês aí vão estar lembrando na sua memória afetiva, nas suas dores. Nesse momento, eu tenho certeza, tem gente que deve estar aí. É que nós não estamos na casa. A pessoa Eu fala não estou assim, falando que isso é uma coisa bonita. O que eu estou querendo falar é assim, que tem pessoa, cada ser humano lida com o seu sentimento de uma forma. sim, Né? E o certo é você, claro, não desejar mal para ninguém mesmo. Tá? É não desejar mal mesmo. Tá? Mas se for melhor para você se afastar, para você pelo menos manter seu padrão vibratório bom, então é melhor que se afaste. não, mas eu não estou discordando disso. Eu só estou falando que tem pessoas, como você disse, que lidam de forma diferente. Né? São situações. Bom, vamos lá. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, os bondosos, porque alcançarão a bondade. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também vos perdoará os pecados. Mateus, perdoar para o seu alto perdão. A prece do Pai Nosso, não é? Quando é falado, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Tá? É porque é muito fácil chegar e pedir para Deus perdoar, porque eu só peço. Eu só peço. Sim. Na prece dominical, tá? Que explica sobre o Pai Nosso, tá? Eu tenho que perdoar as ofensas do outro. Porque, olha só, tem até uma parábola do filho pródigo, que o pai representa Deus, tá? Você já imaginou como seria? O filho foi e pediu a parte dele que cabe na herança. Foi lá, gastou tudo que tinha. Tá? Para os costumes deles lá, quando você pede algo semelhante, você está rompendo os laços de família. Sim. Está rompendo. Pela tradição deles lá, você está Sim. entendendo? Você está rompendo. E isso, para uma pequena aldeia que eles viviam, é uma coisa que não tem desculpa, tá? Mas olha só como é que o pai é misericordioso. Ele perdoou, o filho voltou. Uma alma elevada, vem meu filho. Ele É o amor beijou acima o de rosto tudo. do filho,
perdoou o filho, tá? E por que que nós temos essa dificuldade tão grande? Perdoar para o seu auto perdão. Quando você perdoa, você está colocando o remédio dentro de vós. Não estou afirmando aqui que perdoar é andar junto. Eu mesmo falei que muitas vezes acontecem situações que eu deixei para lá, que eu não desejo mal, mas não significa que seja a mesma coisa. Eu não consegui isso. Com algumas pessoas a gente consegue e outras não. Nessa parábola, o pai colocou o amor acima de tudo, porque ele ama. O amor dele é infinito. É. O nosso é que é bem fraco. Sim, então vamos aprender a amar. Ué. Não, nós estamos aqui para isso, né? Para aprender. É por isso que a gente sempre está reencarnando, para a gente progredir, para a gente sempre aprender algo novo, principalmente aprender sobre a lei do amor e da caridade. É. Se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra mim? Jesus lhes respondeu: Eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu vou dar um exemplo dentro da nossa cerquinha. Quem ama verdadeiramente aqueles que convivem consigo dentro de casa, ou o filho, ou o marido, ou a filha, ou um irmão, ele perdoa várias vezes. Quem aprendeu a amar dentro do seu santuário doméstico, quem ama verdadeiramente, perdoa aqueles, pelo menos dentro dessa sociedade, ali dentro do seu lar, as ofensas, porque ocorrem situações sim, DR sim, e aí nós, dentro dessa relação, nós já fazemos exercício de perdão. É por isso que o lar, a família, é o primeiro estágio para você aprender a amar. É um exercício de perdão. Por que que muitas vezes na sociedade atual, porque antigamente falava assim, a mulher, o homem ficavam casados mais tempo porque era vergonhoso. Não sei o que era vergonhoso, o que não era. Eu não vou botar isso em discussão. Mas assim, porque muitas vezes o casamento demora anos? Porque os dois não têm defeitos, porque os dois não têm DRs, porque os dois não têm pensamentos contrários. Eu e Damião temos vários. Olhando assim, parece que a gente não tem... Não, eu tenho uma... Ela me bate todo dia. Eu tenho uma visão totalmente diferente em algumas coisas da dele. Tem assuntos que, quando colocados aqui na mesa, né, como se aqui fosse uma mesa de assuntos, vai causar uma DR deste tamanho. Às vezes é melhor nem colocar. Ele já sabe qual é o assunto que vai fazer com que eu não goste, e eu já sei qual é o assunto que eu sei que ele não gosta. Mas é necessário tocar nesse assunto muitas vezes para a nossa evolução. Mas assim, se nós pararmos, quantas vezes quer dizer que nós vamos sair andando? Eu vou abandonar meu filho, minha filha, porque eu não perdoei daquele ato. Quantas vezes a gente tem que ser tolerar um pouco as diferenças. Sim, e quantas vezes, se você colocar, quem somos nós, mas quantas vezes essa parábola do filho pródigo não tem que ser colocado na nossa mesa? E tem mais uma também, mais um também que é interessante. Que o marido chegou do trabalho, estava o filho dele e a esposa. Na hora que ele perguntou se tinha algo para comer, a mulher veio com um pão torrado, completamente preto. O filho olhou para a cara do pai, nossa, vai ter discórdia. Não, ele sentou, comeu o pão, agradeceu e o filho ficou parado olhando para o pai. Depois, quando a mãe saiu, ele perguntou, pai, mas o pão estava torrado. Ele falou, meu filho, eu sei, mas a sua mãe chegou cansada do trabalho.
estava cansada, teve um dia difícil, Sim. teve problemas, Sim. tá? Um pão torrado não vai me fazer tão mal até agora, não vai me fazer mal. Sim. Até é gostoso um pão de vez em quando torrado, com o filho, entendeu? Sim. O que ele quis dizer com isso? A tolerância. Tolerância. Tá? Paciência. Sim. Que amanhã depois o filho dele vai ser alguém que vai casar, que vai ter família, tá? E o exemplo bom que o pai deu para o filho. Ele mostrou o quê? Humildade, misericórdia, bondade. Humildade. É. Não é? Por quê? Porque ele viu que a esposa também teve um dia difícil. Não é só ele. Então eu acho que aqui para mim, assim, na nossa reflexão, nesse primeiro momento, uma coisa que a gente vai fechar é assim, vamos começar primeiro a pensar dentro da nossa casa? Se nós somos misericordiosos dentro do nosso lar, ou eu só sou misericordioso da porta para fora? Aí é um verniz de bondade. É um verniz de bondade. Porque se você, a pessoa dentro de casa, não consegue ser misericordioso com aqueles que lhe rodeiam, lá fora vai ser só uma aparência. Sim. Ó, renovando atitudes, Francisco do Espírito Santo Neto. No capítulo Aprendendo a Perdoar. Mas eu vou ler só um pedacinho, tá bom? A qualidade do pensamento determina a ideação, construtiva ou negativa, isto é, somos arquitetos de verdadeiros quadros mentais. Qual é o quadro mental que você está se colocando hoje? Tem dia, gente, que eu não vou mentir. Eu invento um quadro mental para mim que, meu Deus do céu, ele já sabe, ele só olha. Tipo assim, volta que isso não lhe pertence. Que quadro mental nós estamos colocando? Que circulam sistematicamente em nossa própria órbita áurica. Por nossa capacidade de gerar imagens, ser fenomenal, é que essas mesmas criações nos fazem ficar presos em monoideias. Desejaríamos tanto esquecer, mas somos forçados a lembrar repetidamente pelo fenômeno produção-consequência. Então, meu quadro mental faz uma consequência em mim. Desligar-se ou desconectar-se não é um processo que nos torna insensíveis e frios. Às vezes, o livro, a leitura aqui está nos convidando. Meu Deus, você já sabe que aquilo vai lhe fazer mal. Então, e você continua naquele redemoinho, naquela confusão, naquela discórdia, naquele telefonema. É igual que certas cenas que a gente às vezes vê, até mesmo no YouTube, no Facebook, Sim. que tem alguém agarrado num cactus. Já viu? Tem alguém agarrado num cactus e uma pessoa fala, solta, tá doendo, solta. É assim você com as coisas que lhe fazem mal. Sim. Você sabe que te faz mal e você tá ali. E aí ele tá falando, desligar-se ou desconectar-se não é um processo que nos torna insensíveis e frios, como criaturas totalmente impermeáveis às ofensas e críticas, e que vivem sempre numa atmosfera do tipo, ninguém mais vai me atingir ou machucar. Desligar-se quer dizer deixar de alimentar-se das emoções alheias. Para de se alimentar da emoção dos outros. O que é dele, segue com ele. Sim. Você não tem que... E a gente aprendemos isso com um amigo nosso, né? Sim. Que você tem que parar de ser o Bob Esponja. Sim. Desligando-se mentalmente dessas relações doentias, de hipnoses magnéticas, de alucinações íntimas, de represárias, de desforos de qualquer matriz ou de problemas que não podemos solucionar no momento. Ao soltar-nos vibracionalmente desses contextos complexos, ao desatar-nos desses fluidos que nos amarram a essas crises e conflitos existenciais, poderemos ter a grande chance de enxergar novas formas de resolver dificuldades com uma visão mais generalizada das coisas e encontrar cada vez mais instrumentos adequados
para desenvolvermos a nobre tarefa de nos compreender e de compreender os outros. Às vezes a gente roda em círculo, Nós estamos lá, igual eu fiz o exemplo com o Damião aqui. De repente, faz de conta, tem um assunto, tem uma situação que eu sei que ele não gosta, né? Eu vou voltar, às vezes, com uma certa doçura no assunto, se é importante? Sim, vou. Mas, por exemplo, faz de conta que tem algumas coisas que aquilo só me faz mal. Aquele telefonema que só me faz mal, aquela situação, aquela fofoca, aquele diz que me diz que só me faz mal. E ele tá nisso, ele sai disso, ele sai disso. E eu ali. Eu não vou ser insensível nem fria se eu me desconectar desse tipo de sentimento. Tá certo. Certo. Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato com nós mesmos. Vou repetir. Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato com nós mesmos, desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental, para logo, em seguida, buscar uma real empatia com as pessoas. Deixamos de ser vítimas. Gente, se você parar para pensar, quando a gente tá magoadinho... a gente gosta de ser vítima. chateadinho, revoltadinho, sem perdão, a gente é a vítima na situação. Não, eu tô certa, é assim. Mesmo que a gente esteja coberto de razão, mas a gente se veste com essa roupa até dizer chega, né? De forças fora de nosso controle, para transformar-se em pessoas que criam sua própria realidade de vida, baseada não mais nas críticas e ofensas do mundo, mas na sua percepção da verdade e na vontade própria. Olha aqui, ó. Vamos voltando lá. Aqui. Voltando. O nosso no item 4, né? É. A misericórdia é o complemento da doçura. Sim. Tá? Se eu sou misericordioso, né? Você é uma pessoa mais doce. Mais doce. Mais amável com as pessoas. Uma pessoa que... Deixar de ser amargo, né? O Evangelho está convidando a gente para deixar de ser amargo. Pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento da ofensa é próprio da alma elevada. Está acima dos golpes, poderiam ser desferidos contra ela. Uma é sempre ansiosa e de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Tem algumas pessoas, fala. Olha só, aí está a balança. Quando eu consigo ser mais compreensível com as pessoas, tá? Eu me elevo. Se você parar para pensar, sim. Se nós pararmos para pensar que todos temos pontos de vista diferentes, que nós temos uma diversidade diferente de almas, que cada um está numa evolução terrena e que todos nós somos irmãos, e mesmo que aquele irmão tenha te ofendido, que ele tenha feito uma besteira enorme, tenha te feito assim uma maldade enorme, mas se você for parando e for pelo trabalho de Jesus, pelos ensinamentos de Jesus, você não é obrigado a conviver, mas você vai falar, opa, ele está numa situação, eu estou em outra. Eu estou em outra, você vai se dar um presente. Eu estou em outra situação. Se melhore. Se melhore. Se o outro quer continuar daquela forma, o problema é dele, cada um na sua evolução. Tá? Só não pode entrar na mesma sintonia, por quê? Porque você vai acabar atraindo o mesmo tipo de sentimento. Aí e vários irmãos. E nós não estamos falando dos irmãos. Não, eu estou falando de nós mesmos. A alma elevada esquece as ofensas. É que depois nós vamos falar sobre essa questão mediúnica, o que nós vamos atraindo com esses nossos olhos. A alma elevada esquece as ofensas. Ela é calma e cheia de mansuetude e caridade. Mansuetude, brandura, doçura, mansidão. Olha, gente, eu tenho que ser mansa até
quando pisam no meu calo. Quando pisam no meu calo, eu deixo de ser mansa. É terrível, né? Pra ver. Quando é a minha verdade, eu consigo ser mansa. Quando as coisas começam a apertar demais, aí eu mostro minhas garras. Ou seja, será que quando as coisas estão apertadas demais, não era melhor eu me calar, respirar, né? Vamos lá. Infeliz daquele que diz, eu nunca perdoarei, pois, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoaria aos dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite, quando disse que se perdoe a seu irmão, não 7, mas 70 vezes 7. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeira, generosa, sem segunda intenção, que delicadamente poupa o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo sendo ele quem está de todo errado. A segunda pela qual... Só um pouquinho, filho. Na verdade, essa primeira não tem julgamento. Você acolhe. Você vê, é assim, você vê. É por isso que eu falo, se nós começarmos, se nós olharmos, é como nós lidamos com os nossos amores dentro de casa. Você olha, você fala, meu Deus do céu, que besteira. E às vezes você está coberto que aquilo é uma besteira sim, que aquilo está errado sim. Mas você tira o julgamento, você acolhe a pessoa e você fala, não, tudo bem, vamos recomeçar aqui, vamos organizar isso. E delicadamente você faz o que com o seu amor próprio? Você está fazendo, está se amando. Sim. Que é o amor que você tem por você mesmo. Sim. Não está falando de orgulho. Como fala de amor próprio aqui, pode pensar que está falando uma pessoa orgulhosa. Não. A pessoa tem que se amar, tem que ter o amor próprio. Tá? A grandeza de espírito está em como? Em primeiro se amar. Mas para você se amar, você precisa também amar o seu próximo. É importante ter amor próprio e é importante exercitar o amor ao outro. Né? Vamos lá. A segunda pela qual o ofendido, ou aquele que julga sê-lo, impõe ao outro condições humilhantes. Ele faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Olha, e tem pessoas que assim, existe mesmo. Ela quer guerrear de todas as formas. Ela humilha. E tem outra que não se perturba e isso deixa a outra mais irritada ainda. Sim. Tem pessoas que elas fingem perdoar, você perdoa, mas está jogando na cara. Ali você não está perdoando. Você está humilhando, você está diminuindo a pessoa, mas você não está perdoando. Não, mas tem pessoas que ela se irrita mesmo, achando que você está indiferente com ela, porque você não está ficando nervoso com as coisas dela. Sim. Você está entendendo aqui? Ó, pode ver. Ó. A segunda pela qual ofendido, ou aquele que se julga impõe ao outro condições humilhantes. Ele faz sentir o peso de um perdão que irrita. Às vezes, olha, Jesus, ele foi humilhado, né? Pregado na cruz, e a mansuetude dele irritava os outros, porque ele não se abalava. E tem pessoas, não estou, longe de comparar um ser humano normal com Jesus, mas tem pessoas que elas são ofendidas, são humilhadas e elas continuam... E a mansidão delas ofende as pessoas, irrita. Deixa as pessoas irritadas. É impressionante. Não é verdade? Mas sabe por quê? Porque nós ainda estamos tão contaminados pelas raízes do rancor, da discórdia, da confusão, que essas pessoas chegam a irritar o outro. Olha que absurdo. Tem pessoas que são tão calmas, que eles não dão tarefa. Ai, meu Deus, que absurdo. Vai. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com tais circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Não é aí que está a generosidade.
Esta é uma maneira de satisfazer o orgulho. Em toda a contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, este sempre contará com a simpatia das pessoas imparciais. Também tem uma coisa. Essas pessoas que se incomodam tanto com a bondade da outra, quando a situação para ela aperta, ela vai atrás de quem? Daquelas que a calma e a mansuetude fala mais alto. Porque apesar dela se sentir irritada, incomodada, é que é energia, né, Daniel? com a bondade do Sim. outro, mas quando a coisa aperta, ela não vai atrás daquele que se assemelha com ela nesse sentido. Sim, mas é que é energia, né? Como é que você pode ficar tão incomodado com uma pessoa que é calma? A sua energia é tão contrária que você está incomodado com aquele. É absurdo isso. Mas tem. Entendeu? Existe Por quê? isso. Mas é porque são as energias. Elas são tão diferentes que elas se chocam. E nós temos pessoas na nossa convivência que você tenta, e aquele, se você estiver extremamente nervoso, extremamente agitado, ou extremamente rancoroso naquele dia, pode ver que ninguém perto de você vai conseguir se aproximar, porque você repele todo mundo. São energias. Quando você sai do seu eu totalmente ali, que você se cobre de energias negativas e de sentimentos ruins, tudo ao seu redor choca. São as energias. Então, não é a pessoa calma que tem que levar um tapa. Entendeu? Mas a sua energia está tão contraditória, eu sei que você fala, você é tão calma assim. Acorda, você está achando que a pessoa está dormindo. Não, ela não está dormindo. Quem está dormindo é você. Sim, você está dormindo. É você que precisa acordar. Quando eu falei assim, não, sim. Eu usei até uma expressão meio chuva, mas normal, brincando. Mas é assim que o outro se sente quando é a pessoa. Mas todos nós, eu não tô julgando Damião nem achando que é que nós usamos aqui, eu e ele, uma linguagem mais simples. Uma linguagem simples entre nós estamos batendo um papo. Mas assim, quando ele falou, é verdade. Às vezes, eu já passei muitas vezes por isso, e você também, nós vamos passar. Às vezes, você está tão nervosa que aquela pessoa está calma, você se irrita. E às vezes, quantas vezes também você está calmo e as pessoas estão nervosas, e aí você te incomoda. Às vezes, eu estou tão nervosa com algumas coisas, eu estou tão passada com algumas coisas, que eu fico nervosa com ele. Porque ele está calmo e a minha filha está calma. Entendeu? É que ele já foi direto no ponto, dá vontade de dar uns tapas. Eu tenho esse sentimento também. Você lembra de uma palestra da Nete Guimarães, que que ela começa dentro de uma sala de aula, mas ao longo da palestra, mais lá no final, tá, próximo do final, o marido dela passa por uma situação financeira, ela falando, né? Por uma situação financeira, a empresa que ele toma conta, né? E ele chega irritado. Sim. Né? Aí ele olha para ela e fala, você está tão calma, a situação está difícil. Aí ela olha para ele e fala, você quer que eu faça o quê? Que eu chore? Se eu chorar, vai resolver? Vai resolver? Não. A nossa situação vai melhorar? Se isso for melhorar, eu vou chorar muito. Sim. Tá? Mas não vai. A gente tem que ver onde que nós erramos e tentar consertar. Precisamos trabalhar mais? Vamos trabalhar mais. Né? O que ela quis dizer? Que não é a irritação, não é a falta de paciência, não é paciência. Sim. Que vai resolver a situação deles. Sim. Não é. Tá? E essas pessoas calmas que a gente acha que está dormindo, são as que mais estão fazendo. Estão observando, estão mantendo a boa vibração, né? Vamos lá. Para reconciliar, nós já acabamos já o outro? Né? Não lembro. Vamos voltar aqui. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, para poder dizer a todo mundo, veja quando sou generoso, em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação
seja sincera, usa de orgulho. Aquela pessoa dentro da tua casa, ou na sua família, ou seu amigo, que fala assim, ou até a gente mesmo, né? Não é só o vizinho. Eu perdoo, aí fala, aí naquela vez eu te perdoei. Ou, sabe assim, fica pisoteando. Você consegue usar. Tem gente que consegue. Ai, gente, por favor, né? Por favor, eu tô tentando me libertar disso. Tem gente que consegue lembrar. Ó, eu tenho 47. Eu vou lembrar de uma mágoa que uma pessoa fez para mim há 27 anos atrás. Eu com 47, eu vou ficar amarrada a uma mágoa de 27 anos atrás? Para quem? Para quem? Esse mal é para quem? E aqui, aí tem aquele que fala assim, olha como eu sou generoso, porque eu perdoei. É o seu orgulho. Esse é o orgulho. É orgulho. Isso é orgulho. Não é aí que está a generosidade. Esta é uma maneira de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, esse sempre contará com a simpatia das pessoas imparciais. Fazer as pazes, estabelecer as pazes, reconciliar-se com seus adversários. Reconciliar, fazer as pazes com os seus adversários, com seus inimigos, com seus desafetos. Será que nós precisamos, Damião, depois de tantas encarnações, pensem comigo, gente, arranjar ainda mais adversários, arranjar ainda mais inimigos? Será que nós estamos ainda nessa situação? Será que não é melhor nós pegarmos nosso irmão, filho? Aquele que magoou, aquele que pisou no calo, aquele que foi mal educado, aquele que usou de má fé com a gente, e falar, meu irmão, faz uma prece, deixa ele seguir, como o Damião falou. Faz uma prece, deixa seguir. Na Câmara Mediúnica, explica para eles. Quantos irmãos, há quantos anos, filho? Acorrentado um no outro, porque não consegue sequer perdoar o que o outro fez. E vários irmãos que estão ali, que graças a Deus são acalentados, nossos irmãos. Nós não estamos ali para julgar, não é, filho? Você lembra do filme do Divaldo? No final do filme, É. que o perseguidor chega e fala, posso até te perdoar, mas esquecer vai demorar um pouco. Mas ele já deu um passo. Sim, sim. Ele já deu um passo, tá? Da Às evolução vezes, dele. sim. Às vezes os irmãos que passam por nós na Câmara Mediúnica, lindamente, irmãos, nossos irmãos, eles, na verdade, às vezes demoram 100, 200, 300, muitos anos para perdoar uma situação. Aí, se nós estamos agora aqui, fazendo uma reflexão sobre o Evangelho, meu Deus, para que nós vamos procurar inimigo? A gente tem que se livrar do que a gente já tem. Se livrar não temos, né? Se reconciliar. Tá? Melhorou. Já é uma forma também de se livrar. Porque senão vai ficar, na próxima encarnação sou eu, na próxima ele, na próxima sou eu. O Evangelho está nos convidando a aprendermos a sermos mansos, amorosos e termos amor por nós. Se você não quiser aceitar e você quiser nutrir bastante ódio, bastante rancor e bastante coisa errada dentro de você, vai você e um monte para outra encarnação. Você vai conviver. Então, eu não quero isso para mim. Eu tenho certeza que Deus não quer isso para ninguém. Deus não quer que um fique acorrentado um no outro pelo mal. Deus quer que a gente ande um do lado do outro. Sim. Um do lado, nem na frente e nem atrás. Um do lado do outro. Para reconciliar, no próximo item, tá? Quando fala para se reconciliar com seus adversários, mas é bom que você se reconcilie com ele logo, tá? Para você poder avançar. Porque nós falamos agora, a gente não pode ficar acorrentado um no outro para sempre. Cada um tem que seguir o seu caminho. Trilhar ele da melhor maneira possível, que senão, se a gente continuar aqui atraídos... Damião, é doença. Não, vira uma doença. Vira uma doença. E um
Gente, vira uma doença. Por que tem muitas enfermidades aí, psicológica, tá? Porque um não consegue perdoar. E isso causa uma doença, porque o perispírito, ele absorve tudo que acontece com você. Se você não consegue pensar no externo, assim, com muita, né? Falar, eu não consigo perdoar. Gente, pensa que nós estamos nos envenenando. É uma doença. Se torna doença. Pode ver, quando, por exemplo, faz de conta que eu estou um pouco ressentida com uma irmã minha, ou, por exemplo, eu fiquei magoada naquela manhã, aquele dia estraga para você. Aquele sentimento, e olha como nós somos, não estou nem falando que estraga, porque, poxa vida, eu estou tão preocupada com a pessoa. Não, porque você sente de forma muito forte dentro de você aquele sentimento ruim. E aquilo toma uma forma que te deixa péssimo o dia inteiro. E olha quando você chega naquela pessoa, você não precisa ficar falando muito, mas chega naquela pessoa e sente e fala, vamos tomar um café? Ponto. Ou você simplesmente desarma um pouco. Pronto, você já ganhou o dia. Você já ganhou o dia. Vamos continuar. Reconciliar-se com seus adversários. Reconciliar-te o mais cedo com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz, e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que não sejas aprisionado. Eu te digo, em verdade, que não sairás de lá até que tenha pago o último centavo. Aqui no Evangelho, a gente vai ver sobre o servo, né, que devia um dinheiro para o seu patrão. Ele foi lá para o seu patrão, não é? E pediu para que perdoasse as dívidas. Esse patrão está representando também Deus, tá? É uma metáfora. Então, o que aí ele falou? O servo ia, que a dívida estava paga. Mas assim que ele saiu do local, ele viu alguém que devia para ele. Sim. Tá? O que ele fez? Humilhou, fez e aconteceu. Tá? Os outros viram e correram lá para o patrão e falaram para ele o que o servo tinha feito. Mandou chamar ele. Servo mau. Se eu te perdoei, por que você não perdoou aquele que te devia? Pegou ele pela pescoço e jogou, e você vai ficar aqui. Entendeu? Reconciliar com o adversário também tem a ver com isso. Perdoar as dívidas, tá? Perdoar as coisas que acontecem. Na prática, o perdão, vamos mais um pouquinho para tu entender. Na prática do perdão e no bem geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. Tá? A morte já se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem além do túmulo, através do seu ódio, aqueles contra quem conserva o rancor. É isso que a gente estava falando agora, há um pouquinho, que nós não precisamos de desafetos nessa encarnação mais, porque nós já temos de encarnações passadas. Nós precisamos nos reconciliar com o que nós temos nessa encarnação e ainda melhorar para que os nossos desafetos do passado falem, opa, eu acho que ela deu uma melhoradinha aí. Olha, eu acho que ela deu uma melhoradinha. Eu acho que não é com ela mais que eu tenho que seguir. Eu acho que eu vou começar a ficar aqui na casa espírita e entender um pouquinho o que está acontecendo com essa moça. Você está entendendo? Assim, opa, o que será? Como o Damião já falou esse exemplo várias vezes, é repetido, tudo, mas como aconteceu sim. Mas quando é bom com o irmão, e serve para alguém, a gente tem que repetir mesmo. Imagina, o Divaldo com o irmão, que ele falou, opa, aqui eu não vou ter mais acesso. Opa, aqui mudou um pouco. Opa, né? Pelo bom exemplo. Pelo bom exemplo. O Divaldo, porque o Divaldo pegou quem para criar?
a mãe dele na minha encarnação. Sim. Então ele viu, aí ele sentiu mesmo a bondade do Divaldo. Sim. Tá? Que é o Divaldo ali, a gente pode colocar, devemos, como o manso e pacífico. Um exemplo assim. Tem um exemplo também. Que nem eu, nem vocês, a maioria de nós não fazemos isso. Eu não sei qual ser, eu acho que eu ia ficar com medo, mas quem não assistiu o filme, assista. A parte que o Divaldo, tem o exemplo da calma, que o rapaz ficou irritado, e tem quando o Divaldo está entregando comida pelas ruas da cidade, e o morador de rua, nervoso, joga contra ele, ali Divaldo dá mais um exemplo de mansitude. E também aparece o exemplo de quando a gente perde a calma, uma pessoa que é calma. O amigo dele. O amigo dele ficou passado, transtornado. Como assim, Divaldo? Sabe, chega, né? Já chegamos no nosso limite. Vamos lá. Por isso, o provérbio que diz morto cão, morto veneno, é falso. Quando aplicado ao homem, o espírito mau espera que aquele a quem quer o mal esteja preso ao seu corpo, para que o estando este menos livre, possa atormentá-lo mais facilmente. Aqui é uma coisa para você ver. O espírito desencarnado, ele não quer que você morra. Por que ele não quer que você morra? Porque ele quer agir. Porque ele quer te humilhar, ele quer te ver sofrendo. Se você irmãos, morre, ele vai perder a oportunidade de te humilhar, de te constranger. Ele quer te constranger para os outros. Ele quer te ver bem vivinho. Para pegar na tua moral, tá? Sim, para te prejudicar moralmente. É isso que ele quer. Sim. Tá? Pelo seu corpo, para que esse mais livre possa atormentá-lo mais facilmente e atingir os seus interesses em seu afeto mais caro. É preciso enxergar nesse fato a causa da maior parte dos casos de obsessão. Sobretudo aqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, portanto, quase sempre vítimas de uma vingança anterior. A subjugação é uma coisa muito complicada. Quando chega na parte da subjugação e da possessão, a subjugação, o cara vai fazer você passar por situações tão vexatória, tá? Que é muito difícil quando chega nessa situação. É muito difícil tirar você disso. Todos nós, já que nós estamos na doutrina espírita, quando todos nós sentirmos algum sentimento, algum pensamento repetitivo em nossa mente, e você sabe que aquele pensamento não é seu, quando você não tenha vergonha de procurar ajuda, qualquer um do nosso grupo, ou algum ente querido, ou um amigo que vocês tenham. Se vocês tiverem algum pensamento repetitivo, alguma situação que esteja ali martelando na mente de vocês, conversem no atendimento fraterno, ou com uma das coordenadoras, falam, olha, eu gostaria de ter uma conversa. Essas pessoas irão encaminhar vocês, orientar, e vocês irão fazer tratamento do passe. Porque a nossa mente é uma preciosidade. E às vezes aquele pensamento vai tomando forma de uma posse, de um tamanho tão grande que se torna essa situação sim. E eu vou até falar uma coisa aqui. Aqui fala para reconciliar-se com seus adversários. Você sabe qual é o meu pior adversário? Você mesmo. Por quê? Porque quando eu resolver mudar a minha forma de agir, de pensar, sim, alguém vai chegar perto de mim para fazer algum mal? Não vai. Então eu sou meu pior inimigo. Por isso que eu falei lá no início, né? Você perdoa
perdoar os outros para o seu auto-perdão. É. Porque você é o seu próprio adversário. Você é a pessoa que se obsedia, você é a pessoa que se faz mal. E que nós possamos parar com isso, né? Lá no finalzinho, aqui no finalzinho, vai. Deus não deixa o que perdoou servir de algo de vingança. Quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com o seu adversário, não é apenas para apaziguar a discórdia durante a existência atual, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairá dela, diz ele, até que tenha pago o último centil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Olha só aqui, olha só, o que eu falei de ficar acorrentado um no outro? No Evangelho aqui está falando, apenas para apaziguar a discórdia, mas para evitar que elas se perpetuem em existências futuras, que aquele ida e vinda, né? Não chega mesmo, a gente não pode ficar nisso pro resto da eternidade. Deus não colocou a gente aqui para sofrer. Não. Tá? E aqui tudo bem, que aqui não é um planeta que a gente... Não tá fácil as coisas, mas se nós estamos aqui é porque o nosso lugar por enquanto é aqui. E se ele colocou a gente aqui para aprender, é porque ele sabe que nós temos condições para isso. Senão ele não dava a oportunidade da gente voltar aqui para essa lição maravilhosa. Porque, olha, quantos queriam estar lendo esse aqui e já não dá mais tempo? Porque eles não tiveram aquela sensibilidade de parar e refletir. Gente, por que eu estou fazendo isso? Aí desencarna. Aí vive a angústia do desencarne, do que aconteceu, do que vai acontecer. Sabe, não, vamos parar um pouco, pensar um pouco. Eu não sou esse poço de calmaria que vocês veem. Mas tem certas coisas que, graças a Deus, eu aprendi, tá? Quando você está aquela excesso mesmo, para um pouco. Vai no nosso lar e bebe uma água. Enche a boca. Reconciliar-se com seu irmão é presentear a Deus. Presentear sua essência divina é tirar algemas de sua alma, fazer limpeza interior. Precisamos deixar o ódio e a animosidade, nos libertar de todo o nosso mal, pensamento contra o nosso irmão. Todo mau pensamento contra nosso irmão, nós precisamos nos organizar. Você quer ler esse aqui, filho? Quer que eu leia? Meus ódios. Cultivar o ódio é andar... desculpa. Dentro de mim, José Carlos de Luca. Tá? Meus ódios. Página 257. Cultivar o ódio é andar contrariamente ao fluxo do movimento de paz criado por Deus. Eu posso ter razões para odiar uma pessoa, mas não me convém me tornar uma pessoa que tenha aversão por outra. Isso não fará bem a mim. Deixará meu coração pesado, minha emoção abalada, minha saúde afetada, minhas energias vibrando em baixa frequência. É dessa forma, me tornarei provavelmente agressivo, mal-humorado, irritado e doente. E absorverei energias iguais àquelas que eu estou emanando com minha ira. Não dá para pensar em uma vida feliz, saudável e próspera, com o ódio incendiando o nosso coração. Nesse caso, quem de fato é o nosso inimigo? Quem está adoecendo o nosso corpo com a nutrição de emoções perturbadoras? Quem está se envolvendo com energias de baixa vibração? Quem está se desgastando com o mal? Quem está se colocando em contato com espíritos que transitam na mesma faixa do ódio?
É mais sensato canalizar essa forte energia para tomar atitudes que requeiram firmeza e determinação, nunca para agredir o outro, mas para romper com situações nas quais somos machucados, aprisionados, feridos em nossa dignidade. Não adianta ficarmos com ódio de alguém, pois isso não muda a situação dolorosa, mas podemos transmutar essa força de agressividade em impulso positivo, para retirarmos os espinhos que nos fazem sofrer. Olha, o sacrifício mais agradável a Deus, a gente vai vir um pouquinho aqui no meio. O Cristo não oferece dons materiais, espiritualizou o sacrifício, mas com isso é preciso, o preceito só ganha mais força. Ele oferece a alma. Tem uma parte que Jesus está na cruz, né? Que ele perdoa as ofensas, perdoa os inimigos e oferece: Pai, a ti entrego a minha alma. Você lembra dessa passagem? Pai, a ti eu entrego a minha alma. Tá? Isso é o presente mais agradável a Deus. Tá? Mas claro que a gente, guardado as situações, quem sou eu? Se eu ver o primeiro espeto, eu corro. Tá? Então, o que Deus quer é isso. Reconcilia com seus adversários, que esse é o maior Lá no final presente. do 8, né? Ele oferece a alma a Deus, e essa alma deve estar purificada, entrando no templo do Senhor. Deve deixar fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra seu irmão. Somente então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina através dessas palavras. Deixa a tua oferta ao pé do altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, se deseja ser agradável ao Senhor. Quem de nós consegue fazer isso? Olha, essa bem-aventurança é bonito e ao mesmo tempo... Tá difícil de exercitar, mas nós vamos conseguir. Tá bom? Eu acho que principalmente essa última parte aqui das bem-aventuranças que a gente está lendo, essa é a mais difícil de todas. É que cada um acho que foi se identificando com uma, né? Não, eu acho que eu me identifiquei com todas. Não, eu me identifiquei com todas, porque eu tenho defeito de todas. Nossa! Mas tem algumas que eu tenho mais defeito. Puxa tanta a nossa orelha que quando eu acabar o evangelho eu vou fazer uma plástica. Pedir perdão com o coração cheio de fel é igual oceano. É igual oceano sem água. Pedir perdão com o coração cheio de amargor, ressentimento, é igual o céu ficar sem estrela, ou oceano sem água. Perde-se o sentido. Enxergar suas vestes morais, deixais de julgar o irmão, reflete sobre sua essência e energia. Então, nós, eu pedindo perdão para o meu irmão, só para ser algo social ou de forma enganatória, não adianta. Pedir perdão com o coração todo magoado é como se fosse um céu sem estrelas que para nós humanos perde o sentido. Nós estamos interligados ao céu e o que nós vemos no céu e admiramos e ficamos com os olhos assim, alegres, são as estrelas. É como se eu chegasse amanhã na praia e não tivesse uma gota. Então, assim, não adianta, é algo vazio, é algo sem sentido. E ó, esse pedacinho aqui, todo mau pensamento contra seu irmão, que já volta lá no começo desse vídeo, se você não pensar mal,
você já está fazendo bem. Opa! Pegação. Pensar mal, já Esse é estamos grande. fazendo bem. Já deu pra Já? gente, já. Passou até um pouco já. Ó, meninos, amanhã na live a gente vai continuar. Que é o O cis que é a trave no olho. Nós vamos acabar esse capítulo, tá bom? Que eu e o Damião falamos. É que a gente vai lendo, vai falando. Eu espero que vocês estejam refletindo conosco. Se tiver alguma crítica, alguma dúvida, pode escrever embaixo do vídeo. Qualquer crítica, vocês fazem para ela. Qualquer elogio, pode ser para mim. Não tem problema, tá? Isso não é orgulho, é um pedido. Ó, o médico Jesus, José Carlos de Luca, coincidência ou não, vamos pelo mesmo. Perdoe aos seus pais. Se você chegar a um ponto que possa amar a si mesmo, em que fique realmente extasiado por existir, em que sua gratidão não conheça limite, subitamente sentirá um grande amor surgindo para com seus pais. Eles foram as portas para você entrar na existência. Sem eles, esse êxtase não teria sido possível. Eles o tornaram possível. Sob o prisma espiritual, todas as doenças têm origem em um estado de não perdão. Quando se fecha a porta do coração, somente o perdão é capaz de abri-la. Quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar a quem estamos precisamos perdoar. É provável que dentre as pessoas mais próximas, seus pais, sejam as pessoas às quais você mais esteja necessitando perdoar. Todos nós sofremos algum tipo de violência na infância. Em algum nível recebemos maus tratos, sejam eles físicos ou emocionais. Nossos pais também eram aves feridas por falta de respeito daqueles que os educaram. Ninguém no planeta Terra, à exceção de Jesus, conseguiu viver o amor ao próximo em sua total plenitude. Por isso, frequentemente ferimos e somos feridos. Magoamos e somos magoados. Acusamos e somos acusados. O perdão dissolve essa cadeia de ressentimentos recíprocos e propicia o surgimento do amor em nossas vidas. Porque não perdoamos é que promovemos tantas guerras. Porque não perdoamos é que vivemos tão doentes. Porque não perdoamos nossos pais é que projetamos esses conflitos em nossos relacionamentos de agora. Abençoe seus pais, veja-os como pessoas iguais a você, e assim poderá compreendê-los em todos os seus feitos, em todos os seus enganos. Nossos pais são as raízes da árvore da nossa vida. Se nossos galhos hoje estão secos e doentes, precisamos refletir se o problema não está na raiz, se as pragas do ódio e do ressentimento estão afetando as raízes, a árvore não crescerá saudável e não dará bons frutos. Não apenas as doenças, mas até mesmo a falta de prosperidade pode estar associada aos problemas de relacionamento com os genitores. Se procurarmos Jesus para que Ele nos cure as enfermidades, aceitaremos logo o remédio que Ele prescreveu de perdoar 70 vezes 7. Comece agora mesmo com seus pais, mas não vire essa página ou feche esse livro sem ao menos transmitir a eles um pensamento de compaixão. É assim que o amor começará a cobrir você de todos os seus enganos. Nossos pais são as raízes da árvore da nossa vida. Se nossos galhos hoje estão secos e doentes, precisamos refletir se o problema não está na raiz. É forte o texto. Graças a Deus, a minha mãe é desencarnada, linda Maria. A minha sogra maravilhosa que me deu este presente, ela é desencarnada. Gratidão, uma gratidão
enorme por ela ter feito essa pessoa vir da terra, né? Os nossos pais, graças a Deus, esse texto, eu sou muito abençoada e o Damião também. Esse texto, eu não passei por essa situação, mas é um texto bonito que fala do perdão e muitas vezes a gente tem aquela magoazinha assim do pai. E assim, quando você fala do pai, você pode falar de uma metáfora. E você, quando você de falou, Deus. e você, quando passou por essa parte aí, né, você já colocou como dentro do lar, que tudo começa dentro do lar, que a nossa maior escola está dentro da família. Sim, sim. E uma coisa, quando eu estava acabando a leitura, que eu não tinha pensado antes, gente, né? Eu conheço muitas pessoas que falam sobre assim, nossa, aquilo que minha mãe fez, meu pai fez. E quando eu estava lendo também, no final, vinha assim muito claramente, de uma frase que parece tão boa, né? Mas assim, será que eu não brigo com Deus, que é o meu pai? Será que eu não brigo com Jesus às vezes? Será que às vezes eu não me coloco na posição de que eu tô magoadinha, de que eu tô chateadinha, e aí é assim, eu me dou o direito de não perdoar a Deus, Deus que é amor e bondade que me ama, que é o meu pai. Olha. Não é? Eu estava lendo agora e falei, nossa, mas Deus é meu pai. Será que eu tô brava com ele? Eu fui lendo assim, pensando, sabe? Mas a gente se coloca nessa situação mesmo, viu? A gente se coloca nessa situação todos os dias. Porque se algo não acontece do jeito que eu quero, eu fico chateadinho com meu pai. Com Deus. Porque eu quero que as coisas sejam sempre da forma que eu quero. Tá? É difícil para a gente aceitar devido ao quê? A nossa falta de amadurecimento. Tudo tá? criança. Nós somos todos criança espiritual, mimada, achando que tudo que acontece é castigo de Deus. Daí não é. Deus só coloca aquilo que é bom para a gente naquele momento. Tudo é uma lição, tudo é um aprendizado. Cabe fazer a lição direito, né? Assimilar direito essa lição e colocar em prática algumas vezes. É difícil? Claro que é difícil. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui. A gente teria sido criado já anjos. Mas que mérito a gente teria se fosse criado já um espírito elevado, sem passar pelas dificuldades? Não ia aprender nada. A gente só aprende errando. Não que a gente tenha que fazer bobagem todo dia, não é isso. Mas a pessoa que não erra também não aprende. Ela não enxerga, ela não está errando. Ela não enxerga. Todo mundo ela não enxerga. O orgulho faz com que ela não enxergue. Deixa ela cega. O orgulho deixa ela cega. Quer que eu encerre? Quer encerrar? Deixa eu pensar. Pensar? Tá bom. Graças a Deus, vamos acalmando o coração, para o nosso irmão Damião, para ele poder fazer a prece de encerramento. Vamos elevar o pensamento ao Pai e agradecer essa oportunidade bendita que Ele nos concedeu de poder estar aqui para poder fazer essa releitura do Evangelho. E na medida do nosso entendimento, fazer os comentários. Eu sei que cada um entende e enxerga de uma forma diferente. O nosso objetivo aqui é dar o primeiro início disso, porque nós também estamos no estágio de aprendizado também. Nós estamos numa grande escola para poder aprender um pouco mais a respeitar o próximo, a valorizar a vida, não é? Aprender a perdoar como nós gostaríamos de ser perdoados. Obrigado, Pai, de infinita misericórdia por essa oportunidade bendita. Vamos fazer o possível para tentar colocar em prática um pouco dessa releitura. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por encerrado essa releitura do Evangelho. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa noite a Boa todos. noite. Até amanhã na nossa live. Um bom descanso, durmam com a paz de Jesus, que Ele envolva a todos em sua atmosfera fluídica. Graças Um a Deus. beijo, tchau.